A pergunta de hoje não é se você pode confiar em Deus, é se Deus pode confiar em você. Será que Deus pode confiar em você se Ele te der dinheiro? Se Ele te der poder? A gente costuma falar que a gente começa a entender bem as pessoas quando a gente dá poder a elas. Será que não é diferente com você? Será que você vai representar bem, o próprio bem, com um carrão que você sempre sonhou, e aí você vai entrar na frente de todo mundo no retorno? Será que você vai representar bem tudo aquilo que Deus te deu? Será que você vai ser prova viva de que há merecimento nas coisas que você tem pela vontade dele? Pessoas que representam a Deus são tão importantes que na história, a própria história é dividida por pessoas. O tempo de Abraão, o tempo de Moisés, o próprio tempo dividindo a história com Jesus Cristo, antes e depois dele. A pergunta é, será que a gente serve como escravo a Deus? E se a gente não for capaz de servir como escravo, imagina como um rei, imagina como uma pessoa bem-sucedida. Eu te falo pela história, a linda história de José na Bíblia. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Poderia ter uma vida de revoltado, lamúria. E ele passou 10 anos como um bom escravo. E ele foi promovido de escravo a prisioneiro. E mesmo assim, ele continuou representando a Deus com excelência. E depois ele foi governador do Egito e também não subiu a cabeça. Continuou representando a Deus. Mas o mais interessante dessa história é que o Egito, que era uma terra até então totalmente contrária, prosperou por causa dele. Então não importa o governo, não importa nada. Não importa a situação, não importa o local onde você esteja. Se você representar bem a Deus, se você puder ser o representante dele, o teu entorno também vai ser abençoado. Você será o abençoador. E eu te convido hoje a uma trajetória diferente, a uma trajetória onde você, com as suas atitudes, representa ele. Não só nas atitudes em si, mas no próprio abençoar. Você vai ser canal vivo para abençoar vidas, o seu entorno, o seu trabalho, a sua família, o seu país, a sua cidade, o seu bairro, o trânsito por onde você passa, só porque você representa a Deus. Eu te convido hoje a ser um bom representante de Deus. E aí sim, você não vai precisar pedir. Você representando a Ele, você vai ter todas as ferramentas necessárias para ser um bom servidor, um bom servo. Que Deus abençoe a sua semana e te ajude a interpretar da forma mais bela possível o que você acabou de ouvir.